Pessoal, então, esses tios aí, posso chamar de tios? Fazem parte do trenó do sexteto, tá? Eles vão apresentar o projeto dos duendes musicais hoje à noite, tá? Através do Ministério do Turismo, que trouxe aqui para o município de vocês, de Marau, o projeto Trenó do Sexteto Duendes Musicais. Será realizado uma celebração natalina itinerante com o grupo Sexteto Tempero Brasil. Acontecerá hoje à noite, a partir das 19 horas, numa carreta circulando aí pelas ruas do município. Então, se quiserem convidar o pai e a mãe para ir dar uma volta, né, na cidade, de repente vocês encontrem a carreta. Mas também vai ser transmitido via Facebook, né, através do Facebook da Nova Produções. Contamos com o patrocínio de Atlas Brasil, Fundimisa, Girando Sol, Terra Sol Veículos e Elite Metalúrgica. Esse projeto é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal. E junto a esse espetáculo de hoje à noite, o município também estará recebendo uma oficina ministrada pelos artistas, onde cada músico falará sobre o seu instrumento e as possibilidades de técnicas do seu respectivo instrumento. Então, convidamos o Sexteto Tempero Brasil para dar início a esta oficina. A gente vai tocar um trechinho de uma música para vocês se sentirem na sonoridade desse grupo, pode ser? Que tem aqui o contrabaixo, a bateria e a guitarra, sustentando nós três sopros aqui. A melodia provavelmente sempre vai estar ou com trompete, ou com sax tenor, ou com trombone de Wagner, que são no sexteto, né? Então a melodia, o líder da melodia, quando nós três tocamos, sempre provavelmente vai ser o trompete, tá? E alguém sabe o que é a melodia de uma música? Ah, é verdade. O que é a melodia? Será que é a melodia de uma música? Você sabe cantar o parabéns? Sabe, né? Quando vocês cantam o parabéns, vocês estão cantando a melodia do parabéns, né? Só que a melodia tem uma sustentação, que seria, faz um acorde, pode ser dó maior, assim. Parabéns pra você. A sustentação dele, né? Nesta data. Então vocês ouviram eu cantando parabéns, a melodia, e ele fazendo a sustentação, sustentando
dando assim, um aval dele, né, harmonicamente falando. Harmonia. Harmonia são várias notas ao mesmo tempo. Tá? Aí nós temos esse sexteto que trabalhou Garoto de Ipanema, só que nós vamos trabalhar um pouquinho a música, a outra que é Cantei. Vamos tocar só o Cantei para depois cada um falar do seu instrumento e falar do arranjo também, tá? Vamos ver o trio de sopros primeiro só. 1, 2, 3, 4. Vocês ouviram uma melodia onde a voz principal toca o William, a voz principal. Legal. E temos uma segunda voz, junto com a primeira. 2, 3. E a terceira junto. 3. E tem a voz principal, então deixa o William falar. Esse instrumento, como é o nome dele? Trompete. Esse é um trompete. Alguém já viu um trompete de pertinho? Sim. Já viram? Eu não. Você já viu alguém tocando de pertinho sem um trompete? Sim. Eu não. E será que para fazer o som desse instrumento, o que a gente tem que fazer? Só soprar? Não. Vocês viram que eu tenho algumas peças aqui. Eu tenho essa peça aqui e eu tenho essa. Imagina que isso aqui é a parte principal, junto com o meu corpo, para fazer o som do instrumento. Se eu só soprar o ar assim, ó, como a gente faz na flauta doce. Alguém já tocou flauta doce aqui? A flautinha é aquela. Para soprar a flauta doce, a gente não precisa fazer muito esforço, só precisa soprar. Só precisa dizer que o ar vai sair. Só que no trompete a gente tem que fazer aquele sonzinho. Quando a gente é criança, a gente brinca de motinho, de abelhinha, a gente faz esse som assim, ó. Vocês conseguem fazer isso? Assim. Isso mesmo. Esse somzinho que a gente faz aqui. Então, se eu só soprar o ar, olha como é que vai ficar o som. E se eu colocar aqui, imagina que isso aqui é um alto-falante, uma caixa de som que só vai dar o volume para ele. Se eu colocar ele, encaixar ele aqui e soprar só o ar, ó, assim. Vou tocar uma música assim. Não tem nada a ver, não parece que é música. Então, o que eu preciso fazer? O som da abelhinha aqui dentro. E eu coloco aqui no alto-falante, então. Mas nem sempre o trompete foi assim. Vocês sabem de onde surgiu o trompete? Sim. Eu não. Como será que ele surgiu? Alguém faz ideia? Surgiu há muitos anos atrás, quando os pastores tocavam os rebanhos das ovelhas, porque eles tinham que arrumar um jeito de chamar as ovelhas para cá. Então o que eles fizeram? Fizeram um tubo de madeira, né, de bambu na época, e sopravam dentro como se fosse um megalofone. Como se eles estivessem falando dentro do trompete. Mais ou menos assim. E era isso que acontecia. Então esse é o trompete, ele é da família dos metais, da mesma família que o trombone, e tem muitos instrumentos que são parecidos com ele, tem muitos irmãos, muitos instrumentos. E eu posso mudar o som dele se eu quiser também. Tanto aqui na boca, fazendo som, a parte principal é o meu corpo para fazer o som, preciso respirar muito e preciso de muita pressão. Ele é o instrumento mais agudo. Então, eu posso fazer o som dele natural. Posso mudar o som dele com essa peça aqui, que é uma surdina. Posso fazer dois sons bem legais, assim. Vou encaixar aqui, vamos ver se vai mudar o som.
E esse é o trompete. Ele é um instrumento muito versátil, encontrado em diversas formações musicais. Gostaram do som dele? Sim. É isso. Então vamos aplaudir o Will. Gustavo vai apresentar o saxofone tenor. Então, gente, já entregou, então o nome é saxofone. Vocês conheceram esse aqui de algum lugar já? Sim. Esse cachimbão aqui? Eu vi isso no Simpsons. Ah, viu no Simpsons? Isso aí. Eu fiz um. Ah, agora me esqueci o nome, mas eu me lembro que é um filme de Natal. Uhum. Lá com um monstro verde, assim, tipo. Do Grinch. É. Também tinha. Olha só, o saxofone desses três instrumentos de sopro aqui é o mais novinho. Não é que ele é tão novinho assim, mas ele foi criado há quase 200 anos, tá? Mas os outros são mais antigos, né, gente? Então, o saxofone tem um pouquinho mais de peças do que o trompete, tá? E, pra gente conhecer ele, eu vou desmontar. Ó, essa parte aqui grandona se chama o corpo, tá? Esse é o corpo do instrumento, a gente faz as notas com os dedos. Cada dedo que eu vou mexendo, botando ou tirando, vai fazer uma nota diferente. Essa parte aqui se chama tudel e ele tem a função de conectar, então, essa parte aqui com o resto do corpo do instrumento. E aqui está a parte mais importante do nosso instrumento, tá? Que também se divide, tá? Assim como o trompete, essas partes que eu estou segurando para vocês, são as mais importantes para vocês tirarem o som do saxofone. Diferente do trompete e da flauta, o saxofone também tem um jeitinho característico da gente tirar o som, tá? Essa aqui é a boquilha, essa aqui é a abraçadeira, vocês já vão entender porquê. E essa aqui é a palheta, tá? A palheta é feita de madeira, diferente da guitarra, tem uma palheta que é feita de outro material, né? O que acontece? O saxofone, ele, diferente do trombone e do trompete, ele não é da família dos metais, ele é da família dos instrumentos de madeira. Só por causa dessa parte aqui. O resto é tudo de ferro, né? Tudo de latão, de ferro, mas mesmo assim ele é da família dos instrumentos de madeira. Porque é essa partezinha aqui, a vibração dela, que faz o nosso som acontecer no saxofone. E como é que funciona? Eu tenho que juntar, primeiramente, a boquilha com a palheta, e aí tem a abraçadeira, que ela vai o quê? Vai abraçar as duas, para que as duas não se separem nunca, elas têm que ficar juntas. Então ela vai abraçar as duas pra gente. Se eu só soprar, acontece isso aqui. Se eu fazer o som da abelhinha, também não dá certo. Então, eu tenho que partir para uma outra coisa. Imagina que vocês têm um canudo, tá? Vocês têm um canudinho, vocês têm que fazer aquele ar passar por esse canudinho para chegar ali. E enquanto o ar passa no canudinho, essa parte aqui começa a se mexer. E aí acontece o som. E essa aqui é a parte mais importante do nosso instrumento. Assim como o trompete, a gente também tem que ter um preparo para respirar melhor, para manter o ar sempre constante para que nosso som aconteça no instrumento. Eu vejo um susto nessa parte. Se eu botar essa parte aqui, nessa aqui, vocês acham que vai mudar o som ou vai ser igual? Vai ser igual? Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar também. Então vamos ver. O som ficou mais grave, né? Ficou mais grave. E agora sim, o corpo inteiro. Vamos ver o que sai aqui. Então, gente, esse saxofone se chama saxofone tenor, o autor falou. Por que é tenor? Tenor é um tipo de voz, tá? O sax ele imita a voz humana, tá? E aí, quem tem a voz mais grave? É o homem ou a mulher? O homem tem a voz mais grave, né? E aí o que acontece? Ele tenta imitar a voz de um homem, tá? O som dele tenta imitar a voz de um homem, mas não um homem com uma voz tão grave.
Um homem com a voz um pouquinho mais aguda. Esse é o saxofone tenor, tá? Ele foi criado por um belga, tá? Nascido na Bélgica, mas ele morava na França. E o nome dele era Adolf Sax. E por causa do nome dele, Sax, que surgiu o saxofone, que é esse instrumento aqui. Tem outros tipos desse também? Tem outros tipos desse também. Tem um saxofone que é reto, que ele se chama sax soprano. Ele imita uma voz de uma mulher que tem a voz bem aguda. Tem o sax alto, que ele é muito parecido com esse, só que um pouco menor. E esse tudel aqui, em vez de ter essa curvinha, ele é reto. Ele é um pouco mais agudo que esse. Aí vem o sax tenor. E o sax barítono, que tem uma volta inteira que é bem grandão, que é o que a Lisa toca. Ela tem um sax barítono, que é bem mais grave que esse aqui, maior também. Além desses, tem outros tipos de sax, mas esses são os 4 principais: soprano, contralto, tenor e barítono. E também, assim como trompete, a gente pode fazer outros tipos de som, né? Se eu vou tocar com o meu som normal. Ok, eu posso botar minha voz junto com o instrumento, além de só soprar. Posso deixar minha língua tremendo? Que estranho, né? Então a gente também tem bastante possibilidade para o sax, tá? De a gente tocar em diversos tipos de música, em diversos grupos diferentes assim também. Show! Então, vamos apresentar agora o trombone de vara. Por que seria trombone de vara? Por causa dessa extensão aqui que nós chamamos de vara. Assim como os outros instrumentos, ele tem um vocal, tem uma campana, que é a caixa de som dele, e tem a vara, que substitui então aqui isso aqui do saxofone ou os pistons do trompete, né? Como o William já comentou, instrumento de vocal, o som é formado na vibração, o ar, a gente enche nossa barriguinha de ar aqui, ó, e empurra o ar para trás para haver uma compressão para dar isso aqui. Estou empurrando o ar para trás. Mesma coisa aqui do instrumento, né? Como ele abre, né? Ó, eu posso tirar essa vara, tirei ela. Como ele abre, então ele tem posições. Isso aqui ele é fechado, é uma posição número 1. Ele possibilita ter 6 posições da vara, né? Só que cada posição, vamos imaginar que tem vários túneis sonoros aqui. O túnel mais grave, esse aqui. Subiu um pouco. Subiu mais. Estou subindo. São vários túneis. E tem o glissando, é muito característico dele, né? Ele é um instrumento que nasceu por volta de 1400, também por belgas, tá? E ele tem aqui também a válvula de saída de saliva, como a gente também tem um ar ele é úmido, né? Então a tendência de ter saliva aqui dentro. Aqui tem uma afinação dele, se eu quero afinar para ficar igual, o som deles é possível mexer aqui, né? Aqui tem um rotor que faz com que ele tenha notas mais graves, né? E ele muda o som também, como o trompete. Isso aqui é uma surdina. E sem a surdina, lógico, vai ficar mais agressivo. Vocês têm o trompete, uma voz feminina, aguda, né? O tenor, e trombone e tenor também. Nós trabalhamos mais ou menos na mesma região, eu e ele. Só que eu tenho um poder de grave maior que ele. E ele talvez vai ter um poder um pouquinho de agudo.
melhor que eu. Então, nós temos uma voz feminina e 2 vozes masculinas, dentro desse naipe de sopros, tá? Às vezes a melodia muda para outro instrumento, né, a linha melódica que a gente falou antes, e às vezes a gente faz um duo, que é um dueto só de 2 instrumentos, tá? Mas enfim, esse trio aqui representa basicamente a melodia de tudo que nós tocamos, né? Legal? Então agora a gente passa para o contrabaixo. O Rodrigo vai falar sobre o baixo. Sim, aquela de... Bom, pessoal, falar para vocês do baixo, tá? Muitos confundem com a guitarra que lá na ponta, né? Mas diferente. O nome é baixo porque ele toca numa região mais grave, assim como o trombone toca numa região mais grave nos sopros. O contrabaixo geralmente é um instrumento mais grave da banda e é um instrumento muito mais de base do que de solo, né? Existe baixistas que tocam melodia, mas é poucos momentos que o baixo toca a melodia. Geralmente, a bateria do baixo faz um ritmo, uma sustentação de qualquer banda, grupo, tem na hora cesteira. Ele é um instrumento de madeira e metal. Madeira, corpo, essa parte aqui chamada de corpo, essa aqui de braço, a mão e o metal. Essa racha são de metal, a ponte. A afinação dele é feita aqui. Esse aqui é um modelo de 5 cordas, tem contrabaixo de 4, de 5 e de 6 cordas. Esse baixo que se usa hoje em dia, que é o baixo elétrico, ele é uma adaptação daquele baixo que a gente vê muito quem toca jazz aí nos dias de hoje, que é aquele de tocar em pé, que na verdade é do tamanho do músico, né? E por a dificuldade que se tinha na época, ali nos anos 20, 30, de transportar esses instrumentos, eles começaram a adaptar ele. Primeiro passaram o acústico a ser um baixo elétrico e depois criaram esse aqui, que realmente é o baixo padrão, que foi criado em 51, que é esse modelo que se usa então pendurado no corpo com uma guitarra. Tá? Eu vou tocar um pouco só para vocês ouvirem o som dele. Aqui nos botões tem opções de equalização, né, volume, grave, médio, agudo. O som do contrabaixo ele é emitido pelas cordas, né, que são de metal, e captado pelo captador dele. Ele desligado, ó, praticamente não sai nada, né? Então está ligado na caixa. Tem algumas técnicas, né? A mais conhecida, pizzicato, que é a condução, né? Bom, esse é o instrumento, contrabaixo. Mais legal. O mais legal. Vou falar para vocês um pouco de bateria. Alguém conhece bateria aí? Aí, tocam? Sim. É. Não. Eu já toquei uma vez. Ok. Basicamente, a bateria, uma das coisas mais importantes é a coordenação. A gente tem que ter, assim como para jogar futebol, basquete, vôlei, né? Na bateria a gente usa os 2 pés e as 2 mãos. Então aqui, ó. Parece fácil, né? Mas não é tão fácil assim, tá? Então, vou falar sobre as peças. Aqui a gente tem o bumbo, né? Se toca com o pé, né? A caixa, toca com a mão esquerda ou com as mãos. Vai ficar um pouquinho mais alto, tá? O som, tá? Ó. Tá? Então, bumbo, caixa, o tom, pode ser 2 ou 3 ou 4, aqui só tem 1, tá? E o surdo.
gravão. Tá? Bom, só uma coisa que eu queria falar para vocês. Você sabe como nasceu a bateria? Na verdade, ela nasceu com a criação de um pedal, tá? Que é o bumbo aqui, ó, que a gente usa o pé para pedalar. É um alemão chamado Wilhelm Ludwig que criou o pedal de forma bem artesanal de madeira, certo? Em 1910. A partir daí começou a nascer os primeiros bateristas, os músicos, né? Começou a acontecer isso aí. Se criou a bateria, né? Tá? Vamos fazer um ritmo para vocês. Fazer um baião, ritmo brasileiro, tá? Bem baixinho. Essa peça, Tocar, tem alguns que tocam com o pé. É que meu tio ele é cantor, ele tocou. Toca com o bumbum, né? Sim, dá também. E Exatamente. tem uma parte que faz uma música lá de apresentar, né? De apresentar. um bufo talvez. Ah, isso aqui quer ser? O Júnior vai falar da guitarra. Vocês conhecem a guitarra? Conhecem? Instrumento bem conhecido, né? Nos shows tem. Nos shows tem, né? Tem muita gente que usa guitarra. E vocês sabem como surgiu a guitarra? Ela é parecida com qual instrumento que vocês acham? Ela é parecida com o baixo, né? Também. Com o violão. Vocês sabem como é que chama violão em inglês? Não. Tá? Acoustic guitar. Ou seja, é a guitarra acústica. Por que é acústica? Porque o som, quando tu toca, ele já sai do próprio instrumento. Olha só como é que é o som da guitarra desligado, que nem o baixo, ó. E a guitarra, essa aqui que a gente está falando, como é que ela se chama em inglês? Electric guitar. Ou seja, a guitarra elétrica. Qual a diferença entre violão e guitarra? Porque uma é elétrica e outra. A outra não. Só isso. Né? Na verdade, a guitarra que a gente conhece aqui, ela foi uma invenção que surgiu, por quê? Porque quando os músicos iam tocar com a galera do sopro, com a bateria, né? O cara ia tocar a guitarra, o sopro começava a tocar e ninguém ouvia mais o violão. Aí o cara ficava triste, né? Poxa, eu tô lá tocando, ninguém tá me ouvindo, o que eu podia fazer? Aí, lá, mais ou menos uns 100 anos atrás, quase isso, eles inventaram essa pecinha aqui, ó. Você está vendo essa pecinha aqui? Tipo um ímã. Sabe aqueles ímãs de geladeira? Coloca? Tem tipo isso aqui dentro, é um ímã. E essa corda aqui, ó, que é a corda da guitarra, ela é de metal. Ou seja, um ímã e um metal. Quando esse metal ele vibra aqui na frente, o que o ímã ele vai fazer? Ele vai captar e vai transformar nisso aqui, ó. Aí ele vai mandar pelo cabo para lá e vai sair o som. E eu consigo controlar esse som, ó. Né? Olha. É bem diferente, né? O som assim. Olha que barulheira que dá. E eu posso fazer várias coisas na guitarra, assim como os outros instrumentos fazem notas, né? Eu posso fazer notas mais graves. E essas notas mais graves, à medida que eu vou apertando, ó, vai ficando agudo. Quando chega aqui, acabou as casinhas, ó, acaba o som também, eu não consigo fazer mais. Então eu tenho cordas que são graves, grossas, né? E cordas que são bem fininhas, fininha mesmo, é a grossura da corda, ó, que são mais agudas. Eu consigo um som bem agudinho e um som grave. E por causa dessas cordas eu consigo tocar tanto melodias. O que é melodia? Falaram antes, vocês lembram? Eu lembro. O que é melodia? Tipo, parabéns. Isso, parabéns pra você, né? E eu posso também tocar várias notas juntas ao mesmo tempo, ó.
Que eles tocam aquela música. Conhece essa música? Eu conheço. De quem é essa música? Mas eu não lembro. Guns N' Roses, né? Não lembro, mas todo mundo conhece. A guitarra, ela foi muito usada em vários gêneros musicais, né? Vários tipos de música. Músicas mais pop. Quando a música é mais pop, vamos dizer assim, ela é muito parecida com o violão. A gente pode tocar. Quando ela é um outro tipo de música, ela pode ser mais... É como se eu estivesse fazendo o trabalho do baixo. Essa condução, ó. Consigo fazer várias coisas, vários sons diferentes, né? Vocês já tinham ouvido a guitarra desse jeito? Não? E desse jeito aqui, ó. Vamos ver se vai dar, ó. Vai ficar uma barulheira. Já ouviram assim? É uma barulheira, né? Essa é a parte que todo mundo xinga do guitarrista. Tá certo? Essa é a guitarra. Então, ela é praticamente a filha, é uma irmã do violão. E o mais legal é que, olha só, essa parte aqui da guitarra que tem as cordas, é como se fosse a continuação do baixo. Então o baixo ele começa grave. Se eu colocasse a guitarra embaixo, seria para baixo, né? Ou seja, eu complemento o que o Rodrigo faz no baixo. Então, quando ele toca uma nota lá, toca um Mi. Olha lá, ó. Ele tocou lá. Ó, eu vou... Nós dois combinados juntos. Se eu tirar esse som aqui, fica só o som dele. Nossos dois juntos, ó. Se ele parar de tocar, tá vendo que falta uma coisa? Então nós dois nos complementamos para fazer a base para eles soarem. Esse é o nosso Então instrumento. sempre vai ter que precisar do baixo? Nem sempre. Nesse momento aqui a gente se complementa. Mas eu posso tocar sozinho também. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu posso tocar uma coisa tipo assim, ó. Também sozinho. Meu pai tira uma dessa. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu posso tocar a guitarra com isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Palheta. Palheta. Ou eu posso tocar com os meus dedos. Você sabe do que é feita a palheta? Plástico. De plástico, de metal, Meu pai de madeira, tampa de margarina. Você sabe como é que é? Às vezes quando falta, pega tampa de margarina. Você sabe do que era feita antigamente a palheta? Madeira? Também. A de madeira é a minha. Se eu tirar, eu tô inventado. Você sabe o que era feito antigamente? Ferro. Chifre de boi. Antigamente, porque o chifre de boi, quando tu esquenta, tu consegue moldar ele, né? Mas as pessoas gostavam muito de fazer de casco de tartaruga. Casco de tartaruga era uma das coisas mais usadas para fazer palheta. Aí depois eles tiveram que proibir, e daí eles fizeram essa marca de palheta aqui, que se chama Tortex. O símbolo dela é uma tartaruga. Justamente porque é um plástico que imita o casco da tartaruga. Eu já tive uma dessas que era tipo conectada numa caixinha. E tipo, em tudo que tu conectava, o barulho tipo, era igual isso. Só que tipo, igualzinho, só que tipo, ela era mais, tipo, ela tinha menos corda, porque ela era mais pequena. Eu acho que ela tinha. Ukulele? Tipo um ukulele assim. Legal. Daí tu conseguia conectar nas coisas dele. E é pela caixa que o som sai, né? Na verdade, o som vai pra lá. Mas daí quebrou e queria jogar fora. Acontece. Legal, então, aplausos pro Júlio. A coisa aqui que segura. A correia, né? Isso aqui? A palheta? Sim. Então, a gente apresentou o sexteto, que é uma possibilidade de grupos, né? Tem vários modelos de orquestras que vocês podem ainda ampliar essa pesquisa, podem pesquisar cada instrumento que vocês conheceram hoje, e a gente convida vocês a participar, a entrar nessa vida da música, que é uma vida espetacular, uma vida de sonhos, de muitas conquistas, de muitas viagens, e de muita alegria, de muita felicidade.
felicidade. E a gente sempre tem perseguido a felicidade. Eu tenho certeza que a felicidade em algum instrumento musical também estará para ajudar vocês no dia a dia a prosperar, a ter cultura, a ter assim, gosto musical. Estudem música, vai fazer muito bem para a vida de vocês, tenho certeza disso. A gente encerra então essa participação da oficina tocando uma música, pode ser? Quer ter? Boa.